E o improvável aconteceu. O atual campeão da América derrotou o atual campeão europeu. PSG da França 0, Botafogo 1, gol de Igor Jesus. E eu vou analisar a história deste confronto. Peço para você já deixar o like e a inscrição aqui no canal do Leandro Dias. Satisfação para quem não me conhece, sou jornalista há mais de 20 anos e dedico esse canal aqui a falar de futebol. E tô nessa empreitada para falar de Copa do Mundo de Clubes, que tá incrível. Cada jogo uma emoção. E o que foi esse PSG e Botafogo, hein, galera? Será que os deuses do futebol pregaram uma peça na gente? Os europeus não são isso tudo? Vamos lá, vamos começar a debater sobre esse PSG 0, Botafogo 1. O jogo começa com o PSG em cima, com muita posse de bola. Com 1 minuto, o goleiro John já espalma uma bola. Com 5 minutos, 2 finalizações do Paris Saint-Germain. E a gente imagina, os caras vão vir para cima, vai ser aquele confronto de ataque contra a defesa, mas a verdade é que o Botafogo não se acovardou no confronto nesse início. Fez uma marcação média-baixa, quando tinha a bola saía para contra-atacar, duelou muito, marcou para caramba, fez faltas quando necessário, e o PSG não conseguia criar situações de gol. Tinha mais posse, mais domínio, a bola ia para lá e para cá, mas não tinha penetração para poder incomodar o sistema defensivo. Até que aos 35 minutos, numa das escapadas do Botafogo, um belo contra-ataque, o que parecia impossível aconteceu. O Igor Jesus é lançado pelo Savarino num ótimo passe frontal entre 2 zagueiros, limpou e tocou no canto. Ela toca ainda no calcanhar do defensor e morre no gol à direita do Donnarumma. 1-0 Botafogo. Quem poderia imaginar? O Paris Saint-Germain seguiu em cima, mas o sistema defensivo do Botafogo extremamente concentrado, bem posicionado, não deixava, cara, era um muro ali na frente do John, e ficou difícil até para o campeão europeu, que vale a informação, iniciou a partida com 6 reservas, jogou com uma equipe mista. O time francês tinha o domínio, rondava a área pra caramba, mas não conseguia construir, e a partida vai para o intervalo 1-0. Acho que um jogo muito corajoso do Botafogo. A gente imaginava, como já tiveram várias memes aí, os repórteres entrevistando, o jogo está 186-1 para Paris Saint-Germain, o Botafogo acaba de fazer um gol. E não rolou isso. Claro que o Botafogo entendeu, estamos enfrentando um dos melhores times do mundo, se não o melhor. Atual campeão europeu, meteu 5-0 na Inter de Milão na final. Na estreia no Mundial fez 4-0 no Atlético de Madrid. Os caras são melhores. Mas teve esse negócio de não jogar. O Botafogo, quando tinha a bola, aproveitou, explorou bem os contra-ataques. Tem uma equipe muito rápida e um centroavante moderno como o Igor Jesus. E como é que foi a história do segundo tempo? O PSG quase empatou numa cabeçada aos 6 minutos. O John defendeu ali meio que no susto, a queima-roupa, e ficou uma parte do tempo com a bola, até mais do que na primeira etapa. A partir dos 10 minutos, o técnico Luiz Henrique começou a colocar alguns espanhóis, A partir dos 10 minutos, o técnico espanhol Luiz Henrique começou a colocar alguns titulares, fez 4, né? Em uma mudança já botou 4 jogadores. E aí, com os titulares, o PSG pressionou ainda mais. Ainda cedia o contra-ataque, que o Arthur não aproveitava, estava meio sem pernas ali. E também o Botafogo contra-atacava com pouca gente, né? Então o Arthur muitas vezes pegava a bola, tinha 2, 3 em cima dele, não tinha com quem acompanhar. O Igor Jesus a mesma coisa, duelava com 2, 3. O tempo ia passando, o Botafogo ia cada vez mais recuando. Aos 33, o Barcola faz o gol, mas estava nitidamente impedido. E a pressão francesa continuava, rondando cada vez mais a área, o Botafogo cada vez mais recuado, mas não oferecia perigo. De vez em quando chutava uma bola, ia para longe, o goleiro John não fazia nenhuma defesa. O Botafogo se defendia muito bem, cara. Um nível de concentração, de foco, de determinação muito alto. Como tem sido, né, a tônica dos times sul-americanos, eu diria dos times latinos, né, colocando aí os mexicanos nessa seara aí também. O atual campeão europeu, a posse era dele, mas não furava o sólido sistema defensivo alvinegro. Os lances de maior perigo foram na cobrança de falta do jogador que tem um nome difícil de pronunciar, é o eu vou até ler aqui, ó, Kvaratskhelia. É difícil. A cobrança de falta por cima do gol
e no finalzinho ali o Lee tenta de letra, a bola toca na defesa e sai, termina 1-0 para o Botafogo. Olha, eu não esperava isso. Eu acho que nem você que está me acompanhando. Claro que começam a surgir muitas teorias de que os europeus não estão levando tão a sério assim o Mundial. Tá em fim de temporada, eles estão cansados. Olha, eu acho que tudo isso é uma justificativa, mas os brasileiros, os sul-americanos, os latinos estão levando muito a sério. Eu tenho visto todos os jogos deles e a cada bola, a cada cobrança de lateral, é uma entrega que, por exemplo, eu não vejo eles fazendo no Campeonato Brasileiro. O jogo do Fluminense com o Borussia foi assim um alto nível de competitividade, do Palmeiras com o Porto, do Boca Juniors com o Benfica, o Boca que não tem uma equipe, talvez dos 6 sul-americanos seja a equipe mais fraca tecnicamente, e o Botafogo que não fez um bom jogo de estreia contra o Seattle, foi um jogo difícil, o empate talvez tivesse sido o resultado mais condizente com o que os dois times apresentaram, mas quando rola esses enfrentamentos dos brasileiros com os europeus, é um nível muito alto. E eu discordo um pouco dessa análise que tá faltando parte física dos europeus, não tá a mesma coisa. Eu acho que o que está faltando para os europeus é entender a importância eles não estão dando a importância que os brasileiros estão dando. Isso é um problema deles. Se eles não levam o campeonato mundial a sério, os brasileiros estão levando os argentinos. Então a gente tem que ressaltar sim essa presença. O Botafogo hoje fez um jogo muito maduro, muito sólido, de erro zero. Para jogar contra essas equipes, independentemente da entrega que elas estão colocando, você tem que ter erro zero. E o Botafogo teve. É uma vitória gigantesca, como foi o empate do Palmeiras com o Porto, o empate do Fluminense com o Borussia. E pela primeira vez, desde 2012, uma equipe sul-americana vence o time europeu. O último tinha sido o Corinthians, né? O time brasileiro venceu o Chelsea em 2012 na final do Mundial. E de lá para cá são quase 13 anos. O Inter Miami tinha vencido mais cedo o Porto de virada por 2-1 com um golaço no Messi de falta. Tinha sido a primeira equipe fora da Europa a derrotar um europeu. E agora o Botafogo, primeiro time sul-americano a vencer um time do velho continente. E o que você achou do jogo? Viu a partida? Concorda com a minha análise? Faltou alguma coisa? Faltou dizer que o Barbosa jogou pra caramba e o Igor Jesus também, um atacante que está deixando o Botafogo, um atacante, se tem, usa muito aquele termo de atacante moderno. O que é um atacante moderno? Me dê um exemplo de atacante moderno, Leandro. Igor Jesus. É um centroavante que tem um ótimo poder de finalização, que não é mais aquele 9 paradão lá que fica esperando a bola, segurando os zagueiros. É um cara que se movimenta pra caramba, recebe a bola do lado esquerdo, do lado direito, por dentro, faz pivô. É um jogador de muito bom nível, não à toa tá indo jogar no futebol europeu. Antes de sair, likezinho aqui no vídeo, por favor, e a inscrição no canal também. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu!